Oh, Deus salve o oratório, oh, Deus salve o oratório, onde Deus seja morado, ai, meu Deus, onde Deus fez a morada, Adrianópolis é uma cidade que está localizada na divisa com o estado de São Paulo. Anteriormente, antes de ser construída a BR-116, o tráfego passava todo por aqui. O maior problema é o isolamento de Adrianópolis, com a questão de Curitiba, porque nós estamos a 120 quilômetros da capital. No município, no último censo, nós tivemos 7.014 habitantes, mas com certeza a população já diminuiu mais do que isso, sabe? Porque ele não tem aumento de população, e sim uma diminuição da população que vive, buscando nova alternativa, a capital, por exemplo. Chumbo é um elemento químico, é um metal da tabela periódica localizado na coluna 4A, número atômico 82. É um metal cinza de brilho azulado. Quando o chumbo cai no sangue e se distribui, ele se distribui pelos tecidos moles, por exemplo, rins, fígado, mas basicamente a maioria, 90% a 95% do chumbo que nós ingerimos, ele vai para os ossos. Isso provoca uma doença que se chama saturnismo. Por quê? Porque o osso está com uma quantidade elevada de chumbo, ele vai ficar mais quebradiço. Ela funcionou cerca de 30 anos, era o local de trabalho de praticamente toda a população. E a empresa fornecia serviços à população, serviço médico, serviço de escola, serviço de recreação. Quando a fábrica fechou, ela deixou órfã a cidade. E a comunidade não teve um retorno, né, dessa situação toda. É uma área privilegiada pela natureza, mas em contrapartida o acesso é difícil, a pobreza é muito grande nessa região. De repente chegou alguém da comunidade de Adrianópolis, chegou até a Assembleia e me procurou, porque na época exercia o cargo de presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Disse ele que teria procurado muita gente e não teria sido atendido. Em verdade, foram muitos anos que a mineradora Plumbum do Brasil explorou naquela região, mais especificamente em Adrianópolis, o ouro e a prata. Há relatos que dentro da empresa existia 2 pessoas somente para fazer caixão para enterrar os anjos. Tanto é que no município vizinho de Adrianópolis, já pertencendo a São Paulo, a Câmara de Vereadores criou uma lei proibindo que fossem enterradas as crianças, tendo em vista que eles temiam pela intoxicação. Nós estivemos em Adrianópolis em março de 2001, a pedido da CPI, que foi analisar, a CPI da Assembleia Legislativa, que foi analisar o problema de contaminação de chumbo em crianças, enfim, da população de Adrianópolis. Bom, nós analisando a situação dos rejeitos, onde a gente chama de rejeito aquilo que são os produtos que sobraram da mineração, que não foram aproveitados, e esses rejeitos eram dispostos em pilhas à beira do rio Ribeira e em quantidades bastante grandes. E esses resíduos acabavam então se dissolvendo junto com a água de chuva para dentro do rio. A gente trabalhava enchendo caçamba de minério e jogando nas bicas, né? O lugar que a gente ganhava bem, né, era aqui na Prumbo, né? Era salário bom. Morria gente direto de problema do pulmão. E até hoje tem gente doente do pulmão sofrendo. A turma tem medo, nem entra nessas minas, porque de tanto que morreu gente, diz que ficou visuado dentro das minas, né? Os exames da firma começou de uns tempos, mais que o povo estava muita gente doente, e entrou, os médicos eram comprados da firma para... Eles examinavam as pessoas estavam doentes,
E eles não contavam que a pessoa estava doente, diziam que a pessoa estava boa. Morria a pessoa constantemente, mas eu não sei se a causa era do chumbo, não era. Sei que morte é normal, né? E pessoas que têm deficiência, eu não quero dizer também se essas pessoas com deficiência seja problema consanguíneo. Hoje acusam que seria problema do chumbo, mas não sei até que ponto isso é verdade. Eu tive ela, né? O pai dela daí faleceu por causa do chumbo. Vários problemas deu nele, né? Ele ia pro hospital, voltava. Quando ele morreu, eu fiquei com ela bem pequenininha. Eu não recebo nada dele. Por causa que ela não foi registrada assim no nome dele, né? Ficou só no meu nome. O chumbo ataca o sistema nervoso. O que acontece? Quando ele ataca o sistema nervoso, a pessoa começa a ficar nervosa, apática, irritadiça, certo? A pessoa começa a ficar meio letárgica, atacando o sistema nervoso. E ela ataca também o sistema nervoso periférico. O que acontece? A pessoa começa a perder força muscular. Existe uma perda de sensibilidade. No adulto, isso é um problema grave. Agora, quando nós falamos em crianças, esse problema é muito grave. Eu trabalhava num filtro de antipoluição, né? Aonde se considerava o coração da máquina, né? Aonde todo tipo de substância química passava. Eu logo que terminei de serviço lá, que a firma foi fechada, eu comecei a sentir esses problemas no meu corpo, né? Essas bolas que saíram do meu corpo, né? Que são várias bolas, vários caroços, né? E fraqueza na perna, né? Dor de cabeça também. Uma subidinha aí, acho que é de 30 graus, aí eu já estava com o fôlego cansado, já não tinha condições. Os meus meninos também, agora há poucos tempos, tudo eles estavam contaminados também. O pai foi contaminado diretamente e os filhos pelo ar. E assim isso vai passando de geração a geração, né? Desnecessariamente. Né? É um descaso total das autoridades, não tenha dúvida nenhuma. A Plumbo foi o que construiu e não sei não se não é ela que vai destruir o município. Isso, ela que estava com chumbo. Daí ela tinha dor na perna, tinha uma mancha na vista, num olho na vista. Só que daí tomou bastante tratamento e agora está bem melhor. Faz uns 2 anos que ela está se tratando. Tem mais 3. Tem a Janaína que ainda está com o tratamento dela agora, que o doutor pediu para mim levar ela para fazer o exame de sangue, mas daí pararam aí na Adrianópolis, daí eu não fui fazer até agora ainda. Tem a Janaína, tem a Josiele e o Josiel. O Josia deu, mas daí disse que o dele estava melhor. Agora o Josiel e a Josiele é porque ele é anêmico. Nós ficamos sabendo como que ela foi pegar isso. O que ocorre lá são baixas condições socioeconômicas e de higiene até. Então, o hábito de lavar as mãos já seria um modo de prevenir. O chumbo ele está principalmente no solo e na poeira doméstica, na atmosfera, se depositando, né? Então, os alimentos, né, que são produzidos naquele solo, eles são contaminados. Os animais que se alimentam do capim lá, eles contaminavam até o seu leite. As crianças que foram avaliadas tiveram uma alteração importante da parte do cognitivo, do teste de QI delas. Mais da metade teve um QI abaixo do normal. Enquanto tiver aquele depósito ali, aquilo vai ser uma fonte de contaminação para o ambiente, para que continue se recontaminando, né? E é isso que os estudos têm mostrado, que dosagens seriadas do chumbo, uma vez retirado o chumbo, o dano neurológico ele não é reversível. Mas o nível do chumbo no sangue ele cai, uma vez que se retira a fonte de exposição. Só que o nível de chumbo lá tem se mantido estável, ou seja, há uma reexposição constante daquelas crianças. Esse material aqui é um resíduo da concentração, onde foi feito um trabalho na concentração, onde tem muitos reativos, né, químicos, poluentes e de alta periculosidade. Porque eu não sabia que era chumbo. Daí eu fui lá, era pedra preta, naquela areia, aquela branca, ela também, eu pensei que era areia. Detectou-se que 20 crianças estavam com esse índice de plumbemia alterado.
O que fazer com essas crianças? Entramos em contato com uma instituição escola, que seria o Hospital de Clínicas aqui de Curitiba, onde eles se comprometeram em realizar uma avaliação neurocomportamental, com exames de toda a complexidade. Esse relatório nós já sabemos que ele já foi apresentado em agosto pelo Hospital de Clínicas deste ano, 2003, e até esta presente data a Secretaria de Saúde ainda não teve acesso a esse documento. Então nós ainda não temos uma posição final sobre o que nós devemos fazer com relação a essas crianças. Com relação à continuidade desse programa, aparentemente a gente até teria, como o Guilherme comentou, da gente fazer um estudo comparativo para ver até onde o chumbo poderia ser mais ou menos a causa dos achados que nós tivemos. Mas o que acontece é que a Secretaria não está nos dando apoio para essa continuidade. Nós tentamos até ver através da Secretaria, da própria universidade, não há apoio financeiro para a gente poder ir até lá e pegar essa população, e vice-versa, também é difícil deles trazerem até aqui. Então, aparentemente, nós paramos aqui, não tanto por nossa vontade, mas para circunstâncias. Aquela Plumbo do Brasil, que começou lá por 1960, passou por várias diretorias, várias empresas, e no final era Adubos Trevo, né? E que depois acabou esse Adubos Trevo vendendo para o Leprevô. A responsabilidade tem que ser do Sr. Zé Carlos Leprevô, porque ele assumiu o ativo e o passivo. Nós movemos uma ação civil pública contra as empresas que ali deixaram os rejeitos, tanto o Antônio Emílio de Moraes, o José Carlos Leprevô, ou os outros proprietários das empresas, eles não se sensibilizaram. Quando nós nos deparamos com a situação, naquele momento em que vocês souberam por toda a imprensa e que foi amplamente divulgada, não só a nível estadual, mas a nível nacional, todas as medidas foram tomadas. Nós, quando assumimos aqui, encontramos essa situação e fomos então atrás para identificar o gerador desse passivo, né? que são aquelas montanhas de resíduos que se encontram naquele local, dentro de área de preservação permanente, ou seja, próximo de rios. E a empresa que gerou esse passivo foi a Adubo Trevos. A empresa se apresentou, a empresa assumiu este passivo ambiental e nós então tratamos de analisar e de todas as possibilidades para que a gente contornasse tecnicamente esse problema. Nós encontramos essa possibilidade através de um aterro sanitário. Então a ideia era lacrar isso dentro de uma grande vala, né, recompor com terra e depois vegetativamente. Aprovamos isso, emitimos uma autorização ambiental para a empresa, e a empresa, pelas nossas avaliações, ela sequer deu início a essa atividade, fazendo com que nós emitíssemos um auto de infração com multa diária de R$10 mil até que ela se iniciasse as atividades. E se houver uma progressão do risco, eu acho que justifica-se uma intervenção até do Estado, né, e depois cobrar isso na própria ação. Não havia o grau de gravidade tão alto que justificasse o governo do Estado investir alguns milhões de dólares do contribuinte para pagar um custo que a iniciativa privada deve pagar. Existem duas ações civis públicas correndo em relação ao chumbo de Adrianópolis genericamente. As duas foram propostas pelo município de Adrianópolis, uma contra vários autores, alguns que eu me recordo é a CBA, a União Federal e o Sr. Leprevô, que está correndo pela Justiça Federal, e outra apenas contra a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, em relação à mineração do Rocha, que corre por Bocaiúva do Sul. É esse o nosso problema, determinar se a contaminação é dada porque a empresa teve uma atividade onde ela escavava e ela removia a terra que tirasse o chumbo de lá e que espalhasse isso pelo ar, ou por uma má conservação dos resíduos que restaram nas empresas, que aquilo com o vento, com o tempo, foi jogado para as casas e causou contaminação, ou se é da própria terra. Então não temos certeza quanto a isso. Sendo provado um nexo de causalidade entre a empresa e as pessoas vítimas, aquelas necessariamente vítimas, que a empresa
faça uma reparação de danos em razão à saúde que é afetada por aquelas pessoas. Que essa novela tem que acabar, porque senão é a própria desmoralização da legislação ambiental. O processo ele tem várias fases, ele tem vários incidentes que eles podem ocorrer. Eu acho que o grande problema aí é exatamente esses resíduos que continuam no mesmo local. E nós aqui tratando os doentes, e não a causa da doença. O descaso ambiental é muito grande. Veja, o problema, ele existe, é um problema ambiental, mas de saúde pública. Não é exatamente só competência da Secretaria Estadual de Saúde, né? Todo o serviço de saúde é municipalizado. Sem falar de que o nosso próprio IAP, a própria Secretaria do Meio Ambiente é omissa em relação a essa situação. Eu acho que a saúde pública seria o órgão mais adequado para fazer esse trabalho. A prefeitura também tem que colaborar nessas atitudes de prevenção e controle. Eu levei 16 anos para construir esse hotel, né? Com pouco recurso, né? Então, e foi tirando recurso daqui mesmo, do meu trabalho, né? Do trabalho da minha esposa. Mas quando eu terminei o hotel, acabou a cidade. O fechamento foi péssimo, né? Porque gerava muito emprego, né? Eles tinham também a parte social que eles faziam, né? Escola, eles tinham clubes, né? Tinham assim uma assistência muito boa que eles davam para os funcionários, né? Na parte social, saúde, eles tinham médicos próprios, farmácias próprias, né? Houve na imprensa esse tempo atrás aí umas bobageiras que falaram, né? Muita bobagem a respeito da poluição do rio, até porque chumbo não polui água, né? Fizeram aqui um trabalho de doutorado defendendo a tese sobre essa mortandade aí, né, de que crianças estariam aqui nascendo contaminados, coisa, mas de todos os casos que eles fizeram aqui, né, acharam 3 casos. Toda aquela parafernália que o jornal Paraná inteirinho, né, ligava para cá, nossa, que tá feio esse lugar aí, né, todo mundo corre o risco de morrer, tudo mentira, né, tudo uma bobageira aí de um vice-prefeito que inventou uma bobagem, queria aumentar o ibope dele, mas conseguiu acabar com a cidade que já estava acabada, né? Mentindo, porque nossa cidade não é nada disso, né? Que é um lugar maravilhoso, nós temos água de primeira, um ar de primeira, né? Tudo aqui é de primeira, só que... Nasceu a mar, da Pará nasceu a flor. Oi, ai, meu Deus, da Pará nasceu a flor. Ei, ai. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Oi, ai, meu Deus, de Maria o Salvador. Ei, Então